Hello, Manos. Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show. Já segue lá, Mano Dal Ponte. Já segue lá 92rockpop.com.br. Já acessa o site também. Bota 92 Rock Pop em tudo que você vai acessar. Belezaça? Você vai seguir também Grande Bruxo. Tá conosco no novo projeto Almanac das Copas, João Nassif Filho. Já aproveita e segue Nassifão no Instagram. Tem muita coisa bacana do Nassif aí. Nassif tá fazendo um bom trabalho. Na verdade, sempre fez um ótimo trabalho. Está conosco agora lançando o Almanac. A partir de meados deste mês, nós vamos ter as dicas, curiosidades, informações sobre todas as Copas do Mundo, né? Com João Nassif aqui na programação da 92 e também na programação da Rádio Araranguá. Então você fica ligado que vai rolar muita coisa bacana, né? E vai rolar dia 18 de abril, estou com a camiseta oficial, Rush Fest, 10ª edição, tá bom? Se você não foi nessa festa, você tem que ir, essa festa é maravilhosa, é de altíssimo nível, como diz Dino Cardoso, de garbo e elegância. 10ª edição da Rush Fest. A 92 é parceira oficial desse evento, o maior tributo ao Rush do mundo, ouso dizer que é maior do que até o próprio Rush. Dia 18 de abril no Mampituba, mais de 8 horas de Rush, 4 atrações confirmadas, né? Tem Jacob Moon, Analog Kids, Ghost Rider e Carol Snow Dogs, nossa banda daqui, o melhor tributo do mundo é nosso. Open bar de chopp, Lombier, caipirinha e água. E no dia 17 de abril rola o preview da Rush Fest no Let's Drop com Friday by Night. Compra o seu ingresso agora no site Tô Pedindo ou na Guzati do Nações Shopping. E o cara que tá aqui comigo com certeza vai na Rush Fest, né? Grande figuraça, já teve outra vez aqui no Manos, mas só quer o sem ofensa, né? Mas eu convidei ele para vir aqui para bater um papo. Tenho o prazer de receber Maurício Maffei Teixeira, o nosso querido Cajuzinho, prazeraço. E aí, prazeraço, muito obrigado. Inclusive, eu me sinto mais uma vez lisonjeado em voltar para esse lugar que é um dos meus lugares preferidos de Criciúma. Pô, agora o negócio ficou sério, né? O Cajuzinho, vem cá. Estamos falando sobre música, inevitavelmente sim, sobre música, né? Mas você vem no Sem Ofensa muitas vezes aqui, cara. Sim. Com a Koga, Dino e o Igão. E você fala de muita coisa, você fala de vida e também de música. Sim. E às vezes você fala do teu trabalho, né? Que é assessor jurídico. Também. Às vezes. Né? Às vezes, assim. Aliás, e que são coisas que pra mim elas meio que se permeiam, assim, porque tudo na minha vida ela aconteceu de uma forma meio que ligada à música, assim. Se hoje eu sigo uma carreira jurídica, e se hoje eu tenho o prazer de servir ao Poder Judiciário Catarinense, tudo também tem a ver com a música. Tem a ver com a música? Começou pela música ou não? Por incrível que pareça, assim, porque o que aconteceu? Quando eu fui escolher que faculdade eu faria, né? Que curso eu faria, eu tinha a intenção de fazer música. Porque como a gente estava conversando antes, assim, que até foi uma surpresa para mim saber que tu estudou, né? Piano clássico, no mesmo conservatório que eu estudei violão clássico. Os caras não acreditam. Cara. Os caras não acreditam. Quando eu falo aqui, ninguém acredita. Né? E então eu tinha, na época eu tinha a intenção de cursar música na universidade. Essa era a minha paixão, assim, porque eu tava muito imbuído dessa coisa de ser música, e era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? E daí eu estudava teoria, aliás, eu estudava teoria para a universidade, pro vestibular, né? Eu estudava com o Ney Vilan, e estudava com o Guilherme Spiazzi. Caraca. Nós três se juntávamos para estudar teoria, exatamente porque os três queriam cursar música. E eu lembro que até aí eu tenho conexão com todo mundo. Sim, né? E vai vindo assim, ó. E daí o que aconteceu? Como a admissão, porque eu queria fazer Souza Lima, né? Como a admissão era só em dezembro, eu tava com ano livre, assim, tal, e um dia o meu pai me chamou, assim, ele disse assim, bah, filho, tu quer fazer música, né? Falei, bah, pai, quero, assim. Ele disse assim, pois é, mas tu tem certeza que tu quer viver daquilo que tu ama? Eu falei, nossa, pai, mas claro, imagina, fazer aquilo que eu amo seria um prazer. Aí ele disse o seguinte, pois é, mas só porque tu vai ter que ganhar dinheiro com isso. E será que vai continuar sendo um prazer da mesma forma como é hoje?
Aí eu lembro que isso mexeu um pouco comigo, assim, porque eu fiquei pensando, pois é, se eu tiver... Porque daí eu vou ter que me sustentar daquilo. Eu posso ter a sorte de ter uma banda, fazer coisa e tal, de conseguir me sustentar efetivamente de fazer algo que eu gosto. Mas eu também posso correr o risco de ter que me sustentar de fazer coisas que eu não gosto, assim, né? Que não necessariamente tá ligado. A Alanis Morissette fala que ela tem que fazer um monte de coisa que ela não gosta pra fazer um pouquinho do que ela gosta. Exatamente. Pô, cara, tem uma frase dela tem uma entrevista dela que ela fala isso aí, cara. Não, e isso faz total sentido. Só porque isso tem que colocar em perspectiva. Aí eu tava no meio do ano, eu cheguei assim, pai, então beleza, acho que eu vou tentar alguma coisa. Daí ele chegou pra mim, tá, beleza, o que tu gosta de fazer? Daí eu falei, além da música, eu gosto de ler. Ele falou, pô, então tu deveria fazer alguma coisa que tenha a ver com leitura. Aí ele me sugeriu 2 cursos, ele me sugeriu Direito e Jornalismo. Aí eu pensei comigo, pô, jornalismo eu corro risco de gostar. O direito eu tenho certeza que eu não vou gostar porque é muito burocrático. E agora tô eu, 25 anos depois, falando, né, vivendo de direito, né? E daí foi assim, eu acabei entrando na universidade e me apaixonei pelo direito, assim. E foi na universidade... Eu entrei pela música, porque daí eu tive que fazer essa escolha e tal, e eu continuei estudando música paralelamente, junto com a universidade. E daí, quando eu cheguei na universidade, estava no 2º ano, que veio a segunda guinada da minha vida, que tem a ver com a música, que foi quando eu conheci a pessoa que foi o meu mentor da vida, né? Assim, até hoje, assim, eu tenho ele como pai. Inclusive todo mundo fala que eu e ele, a gente é muito parecido, assim, tal. E confundiu a gente com pai e filho em várias oportunidades. Várias vezes mesmo? Sim. Acho que é o cabelinho. Vários. Eu não sei, eu acho que é um pouco do jeito... E é aquela história, né? O cachorro fica a cara do dono, né? Eu passei tanto tempo com ele que eu acabei, tipo, criando algumas características dele, assim, que foi o saudoso Dr. Pedro Aljor Furtado Júnior, né? Que foi juiz aqui em Criciúma. E ele foi o meu mentor da vida, porque desde o dia que eu conheci ele, eu passei todos os dias até o final da vida dele, tipo, com ele, assim, né? Que foram 20 anos. Assim, tá, mas eu nunca ousei discutir muito música com Pedro. Eu ia até... Eu me colocava no meu lugar quando eu discutia música com ele e até um pedaço. Eu gostava de provocá-lo, era melhor do que discutir música. E provocar ele era uma coisa porque ele gostava de comprar essas discussões todas. Provocar ele era a melhor coisa que tinha. Eu também usava, eu acho que eu tenho um pouco dessas duas coisas, assim, ó. Eu usava muito discutir música com ele porque eu aprendia muito com ele, assim, e a gente passava os nossos dias discutindo música, assim, porque como eu fui assessor dele durante 18 anos, assim, e quando eu comecei com ele eu era muito jovem, assim, então tudo que eu aprendi de direito mais do que na faculdade eu aprendi com ele. E eu posso dizer também que boa parte do que eu aprendi de música na vida também tem a ver com ele, assim, porque a gente passava os nossos dias no gabinete discutindo direito e música. Você ficava ouvindo música trabalhando? Tô sempre. Sempre, cara? Sempre. Inclusive, é uma coisa que ele sempre fez até o final da vida e eu faço até hoje. Era engraçado porque ele quando ele chegava, ele sempre tinha andava com uma bolsa, assim, né? E quando ele chegava no gabinete, ele sempre tirava da bolsa as coisas pessoais dele e os CDs para ouvir na tarde. Tá. Então, o que acontecia? Ele ia na coleção dele antes de sair de casa, escolhia o que ele ia ouvir, né? Pegava, colocava dentro da bolsa, chegava no gabinete e colocava... Não, mas eu quero saber uma coisa, cara. Eu quero uma curiosidade mesmo. O humor do Pedro tinha a ver com CDs que ele estava ouvindo no dia? Tinha. Não precisa nem dizer que tinha. Era muito. Não tem nada a ver. Ele com certeza tinha a ver, cara. Tinha, era muito. E ele era uma pessoa extremamente eclética. Aliás, ele é uma pessoa que pode se dizer que era efetivamente eclética, assim, porque a maioria das pessoas dizem que são ecléticas e não são, né? Mas ele não, ele era eclético, assim, então era muito... nos dias mais tensos, ele precisava ouvir uma música ligeira, assim, né? E nos dias mais calmos, ele geralmente escolhia músicas mais tranquilas, assim. Isso tinha muito um contraste com como ele estava se sentindo. Pela música, você sabia se podia conversar com ele ou não? Sabia, assim. Ele já dava uma prévia, ele dava um preview de como estava o humor dele naquele dia. Inclusive, alguns advogados, isso é verdade, assim, alguns advogados já conseguiam sacar o humor dele
para a audiência, considerando o que ele estava ouvindo antes da audiência. E eu explico por quê. As salas de audiência, elas eram do lado do gabinete. E para quem trabalhou com o Dr. Pedro durante a vida, assim, sabia, assim, que ele ouvia música alto. Ele não se continha, assim, ele ouvia dentro do gabinete, dava para ouvir a música tanto nas antessalas quanto na sala de audiência. Então, por exemplo, quando os advogados entravam na sala de audiência para se preparar para a audiência, inevitavelmente eles ouviam o que ele estava ouvindo, daí ele desligava e ia para a audiência. Então, se ele estivesse ouvindo, por exemplo, uma banda, se ele estivesse ouvindo Iron Maiden, Sepultura, assim, os caras já poderiam se preparar que ele ia vir quente, assim, ele ia vir coisa. Agora você estava ouvindo um Bob Marley, estava ouvindo uma outra coisa assim, então seria uma coisa mais tranquila, assim, né? Que loucura, cara. Mas eu acho que esse é um poder que a música tem, né, Caju? Ô, Caju, mas a música te ajudou efetivamente na tua profissão, cara? Me ajudou muito. Em que sentido? Porque quando você fala de tribunal de justiça, é um negócio burocrático, é um negócio... Sim, e ele é bem burocrático, assim, porque eu acho que hoje, falando em perspectiva, assim, o Poder Judiciário talvez ele seja a instituição que se mantém mais litúrgica a todas as instituições, né, de mais poder. Você fala? Muito, assim, tanto que ele guarda muito dos protocolos, que são coisas que existem há muito tempo, assim, e que fazem parte da estrutura do judiciário, como não pela austeridade, assim, mas sim pela formalidade que é preciso ter, né, do judiciário, por uma questão de respeito. A formalidade, assim, né? ela vem do respeito e da isenção, né? Exatamente. Quanto mais formal, mais respeito e mais isento, né? Perfeito. Menos pessoal sempre vai ser, né? Sim, o Dr. Pedro, ele sempre falava, assim, ele dizia que a formalidade é a garantia das partes, porque aquilo que é formal é para todo mundo. E aquilo que é informal não é, porque tu traz um elemento de subjetividade para aquilo, né? Aí você traz um elemento de carinho, sim, sempre que é uma coisa, é uma coisa que às vezes as pessoas elas não entendem. Isso eu aprendi também com o passar dos anos, assim, que há uma grande diferença entre a justiça que significa o judiciário e a justiça o que significa para as pessoas, assim, porque a justiça do justiceiro, exatamente, porque assim, o judiciário ele não é justiceiro, o judiciário ele é um aplicador da lei, ou seja, ele transforma aquilo que é abstrato, uma garantia que é abstrata, em algo concreto, algo real, né? E isso se dá através de vários basilares principiológicos e outras coisas, né? Então, às vezes, aquilo que parece justo para a pessoa não é o que é de direito, e o judiciário aplica o que é de direito. A justiça é uma consequência, na verdade, né? Dentro dessa ideia de justiceiro, assim, o judiciário nunca foi justiceiro. Isso é uma coisa que tem a ver, sim, com essa coisa, tipo, da forma, assim, né? Como a gente faz as coisas. Mas quando você fala isso, cara, aí no Brasil, acho que a gente vive atrás sempre de um grande herói e de um grande justiceiro, né? Sempre. Eu acho que culturalmente a gente precisa disso, né? Pela instabilidade jurídica e bom... Mas aí esse é o grande problema, assim, porque quando se quebra um protocolo, automaticamente a gente cria uma desestabilidade. Então, vamos supor o seguinte, assim, é a mesma história, vamos pegar o Robin Hood, por exemplo, né? O Robin Hood, ele é tido como um justiceiro dentro da ideia da literatura, né? Só porque o Robin Hood, ele é um justiceiro só porque ele era um justiceiro cometendo um ilícito, né? Porque, na verdade, quando ele dizia que ele roubava dos ricos para dar aos pobres, ele era um transgressor da lei, né? Porque automaticamente ele descumpria uma regra social, né? E as pessoas enxergam isso de uma forma favorável, o que não é, porque na verdade a gente sempre fala que quando tu quebra uma objetividade da lei, tu acaba criando um subterfúgio para que as pessoas possam fazer algo que é ilegal, socialmente ilegal. Ô, Cajuzinho, você acha que isso tem a ver com a máxima que se instaurou no Brasil do rouba, mas faz?
Exatamente. É isso que tem a ver? Exatamente. Essa é a ligação? Essa é uma expressão perfeita para justificar por que essas coisas não deveriam ser dadas à subjetividade, né? Porque senão acontece exatamente isso, assim. E é muito fácil. Eu lembro que quando nós trabalhávamos aqui na vara da Fazenda Pública aqui de Criciúma, a gente tinha várias ações, por exemplo, do poder público, que se a gente colocasse dentro de uma perspectiva superficial, elas pareciam ser justificadas, assim, né? Ou seja, ele fez isso, mas não trouxe prejuízo para ninguém. Não trouxe porque quebrou uma regra administrativa, né? E se é dado a alguém quebrar uma regra administrativa, automaticamente é permitido a outras pessoas fazerem a mesma coisa. E sempre sobre uma espécie de ótica de licitude ou ótica de justificativa, o que pela lei não é verdade, porque a lei é a garantia de todos, né? Por mais que se possa justificar dentro de um determinado ato, a lei garante aquilo para todos, né? Por isso que a lei precisa ser respeitada. Tá, quando a gente avalia música, a gente não tem como avaliar música do ponto de vista pragmático. Não. Você não tem como sentar e dizer, não, agora eu vou analisar aqui friamente um álbum. Até porque cada artista te causa uma emoção, traz uma relação, você tem... Sim. Né, você tem vínculos emocionais com as músicas. Sim. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de Queen porque o meu pai tinha tinha um disco e eu vi. Então, quer dizer, eu lembro disso, eu tenho uma relação afetiva com isso, cara. Porque aquilo me remete a eu com 5 anos ouvindo Queen no tapete, tu entende? Então, não tem como se analisar pragmaticamente uma música, é impossível, cara. Não tem, até porque a música ela tem um elemento subjetivo muito forte e esse elemento subjetivo ele tá diretamente ligado ao sentimento que a pessoa tem a respeito de determinadas coisas. Por exemplo, assim, eu tenho uma grande dificuldade, às vezes as pessoas elas pedem para eu fazer review de determinadas coisas, assim, e eu tenho um pouco de dificuldade com isso, porque eu já venho viciado pelos gostos que eu adquiri durante a vida. Então, é muito difícil, às vezes, tu dizer que alguma coisa que se parece com algo que tu gosta é ruim, e ela pode ser. E do contrário também é verdade. É muito difícil tu dizer que é bom, né? É algo que tu não gosta. Né? Que tu não consegue ter uma identidade em relação a aquilo. Na verdade, é algo que você não consegue achar conexão, né? Exato. Né? Algo que não se conecta a nada do que você gosta, aparentemente parece ser ruim, né? Porque existe uma grande dificuldade. Há uma grande dificuldade de tu ser imparcial em relação a determinadas coisas quando tu já tem uma tendência, né? Tu já tá pendendo para algum lado, assim, né? Principalmente quando tu traz esse fator subjetivo pra coisa, né? Mas olha, quando você tá falando isso aí, me vem uma coisa na cabeça. Você pega um grande crítico musical, um cara que escuta muita coisa. Sim. Vamos lá, um cara que vai ouvir 5 CDs num dia, o cara que vive fazendo isso. Sim. Inevitavelmente, tudo que ele for ouvir vai parecer com alguma coisa. Vai. Não tem como. Principalmente hoje em dia, assim, né? Que a música. Isso que falasses agora, mano. Tem muito. É uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, assim, ó. Porque era muito mais fácil tu criar algo novo nos anos 60, quando não existia nada, do que tu criar algo novo hoje. Então, porque hoje a música já se transformou de várias formas. Mas olha só, você pega o seu exemplo, cara. Vamos pegar a banda preferida do Dino, vai, Pink Floyd. Tá, Pink Floyd. Acho que todo mundo gosta. Acho que não. Eu deveria. Quem não gosta, deveria, né? Com certeza, dentro de uma garagem, você deveria ter mais 100 bandas parecidas com Pink Floyd naquela época. Ou talvez 1000. Sim. Só que Pink Floyd foi a única que chegou lá. Sim. Naquele momento, você não tinha como expor as 100. Não. Então, tudo que veio depois, teoricamente, se vincula àquilo. Sim. Mas não é só aquilo que existia. Não, e até que eu falasses isso, até tem uma coisa legal para se dizer, assim, ó. Nos anos 70, principalmente, existe uma grande diferença entre o mercado mainstream e a música, ou seja, o circuito, né, a cena daquilo. O Pink Floyd, ele participou de uma cena de rock progressivo, né, durante os anos 70. Essa cena de rock progressivo, ela existiu no mundo inteiro.
E existem em vários lugares, principalmente na Itália, existem muitas bandas que soam muito parecido com o Pink Floyd, sem necessariamente estarem associadas ao Pink Floyd ou terem sido influenciadas pelo Pink Floyd. Ou seja, elas nasceram paralelamente, porque as mesmas influências que o Pink Floyd teve para fazer determinadas músicas, essas bandas também tiveram. Então, a similaridade que elas têm uma com a outra, elas vêm da fonte que elas beberem, não necessariamente de uma para outra. Então, é muito comum hoje as pessoas chegarem e dizerem o seguinte: nossa, mas isso parece Pink Floyd. Não, às vezes a banda é até anterior ao Pink Floyd. Mas só porque ela bebeu naquela fonte. Mas né? eu não sei se você já ouviu isso, eu não sei se eu conversei com isso com você. O maestro, amigo meu, numa aula de canto, ele me falou que as bandas que fizeram sucesso no mundo, fizeram sucesso cantando em inglês devido à fonética do Exatamente. inglês. E ele explicou tecnicamente pra mim por quê. Por que bandas de rock, cara, italiano, por exemplo, não vão fazer sucesso nunca? Nunca. Entendi. Ele explicava por causa da fonética, cara. Exatamente. Muito louco isso. Quer ver uma dificuldade que tem? Tem o Paralamas, ele foi a única banda brasileira que efetivamente fez sucesso na Argentina. Tá. Por que nenhuma banda argentina fez sucesso no Brasil? Por quê? Porque eles têm a nossa dificuldade de absorver o espanhol é muito maior do que a dificuldade deles de absorver o português. Tá, isso é verdade. E então existe essa identificação. E sobre isso, falando sobre essa questão da fonética, tem um estudo que ele é bem interessante, que ele fala sobre a forma como o inglês ele é mais difundido no mundo e faz com que as pessoas tenham uma identidade muito maior do que as outras línguas. E isso facilita. Ou seja, ele parece mais comum, né? Exato, ele parece mais familiar. Isso, é familiar, né? Então, e claro, e tem a forma também como as palavras em inglês, elas se formam também, né? Que elas são muito mais melódicas, né? Por exemplo, quem já ouviu uma música em alemão, por exemplo, quem gosta do croata, tu percebe que, tipo, a forma como eles acabam as frases, a forma fonética e o próprio léxico deles mesmo, tipo, dificulta muito a formação, tipo, de frases dentro da melodia. Eu me lembro que ele falou o seguinte, mano, no inglês sempre vai ser gostoso, porque a sílaba tônica do inglês é a primeira. Exatamente. E ele sempre falava isso pra mim, ele assim, então, sempre vai ser a primeira, ou seja, as frases começam sempre do mesmo padrão e acabam do mesmo jeito. Perfeito. Ele falava isso pra mim, assim, cara, aí você não vai analisar a verdade. E quer ver uma coisa que explica muito bem isso? O fato da gente, do brasileiro, por exemplo, gostar de música em inglês sem falar inglês. Por quê? Porque ela interpreta a sonoridade da voz e a melodia da letra como parte da música. A sonoridade, né? Exatamente. Ele não sabe o que significa, mas é agradável. Mas é agradável. Ela tá ali como se fosse um instrumento a mais, né? Somando. Então, a gente pode dizer que quem não compreende o inglês ou não compreende a letra, ela tá ouvindo uma música instrumental. Ou em que a voz também é um instrumento, parte, né? De um contexto, isso, né? do contexto de instrumento, né? Daquilo dali. Então, isso justifica muito. E é diferente, por exemplo, de ouvir música em determinadas línguas em que tu não consegue encaixar a sonoridade da voz, né? Na melodia, de uma forma tão perfeita, né? Não vamos longe, cara. Vamos pegar uma série uma série da escandinava lá da... Sim. Cara, tem um monte lá, que você não sabe que língua eles estão falando, se é sueco, dinamarquês, nanana. Eu vejo a série toda e a língua não soa tranquila no final. Sim. Porque você não consegue se conectar com a língua de maneira nenhuma. Sim. Você se conecta quando tem as derivações que são, né, do germânico, que vem pro inglês e alguma coisa parecida. Mas fora isso, cara... E é engraçado porque é a forma como, por exemplo, assim, ó, quando tu vê uma série em inglês e ainda que tu assista ela com legenda, tu consegue, tu assimila as duas coisas, né? A legenda e a voz. Quando tu pega uma série que não é necessariamente... Isso acontece em espanhol muito, assim, das pessoas verem, que é uma coisa assim, as pessoas verem
verem uma série, um filme em espanhol legendado. Claro, porque às vezes não tem domínio do espanhol, mas não é nem essa questão. Mas é porque não consegue não consegue ver uma identidade com a língua espanhola, então se prende só a legenda, né? O português de Portugal falado rápido, ninguém entende. Demais. Cara, demais. Quando você conversa com português de verdade, você vê que você não entende o cara fala. E o vocabulário deles é completamente diferente do nosso. A forma como eles dizem determinadas coisas, assim. Tá, vamos falar disso na volta. Comigo aqui, Maurício Maffei Teixeira, o Caju, né? Num papo sobre vida, música, escolhas e sei lá o que mais. O cara é guitarrista da Green Pepper, é DJ, ama vinil e pratica jiu-jitsu. É isso aí. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. E voltamos aqui no Manos Radio Show comigo, com ele aqui, Maurício Maffei Teixeira, conhecido como Caju. Caju, por que Caju? Eu acho que eu nunca perguntei isso pra ti. Então, não, é verdade. Assim, Caju, é que todo. Isso é uma. Eu já vi. As pessoas já tentaram me dar várias explicações por que foi Caju, mas na verdade, porque quando eu entrei na universidade, eu era o mais novo da minha sala, assim, né? Então, e eu fazia aniversário logo em abril. E daí, e eu tinha menos de 18 anos, eu acho que eu tinha 16 acho que era 16, eu ia fazer 17 anos. Aí eles falaram, o pessoal da minha sala falou, pô, vamos fazer uma festa de aniversário pra ti e tal. Eles disseram, pô, o nosso único problema é que a gente não vai poder ter bebida alcoólica, porque tu é menor, né? Disse, mas pelo menos a gente garante o cajuzinho. E daí, eles falaram isso. Aí, qual foi o erro que eu cometi? Alguém me chamou de Cajuzinho. Eles disseram assim, pois é, vamos na festa, fazer a festa pro Cajuzinho. Aí eu me insurgi. Inocentemente. Eu me insurgi e pronto. Acabou, né, então aí ficou Caju, mas é uma coisa que eu tenho com bastante carinho, assim, hoje, assim, eu me identifico muito mais. Eu não consigo te ver assim. Eu acho muito estranho quando alguém me chama de Maurício. Muito estranho, você acha assim. que eu sei o meu nome? Nem o meu nome. Pois é. Eu não sei o meu nome. Eu acho que a gente acaba se tornando a pessoa com a qual a gente se identifica, né? Que as pessoas se identificam. Eu acho que as pessoas me identificam mais como Caju do que como Maurício, assim. Eu gosto de entrevistar alguns amigos que têm nomes estranhos. Eles falam assim, mano, ó, me chama do que você quiser. Desde que você me chame, eu já sei que sou eu. Às vezes o cara tem um nome muito complexo, ele diz, cara, me chama de qualquer coisa. De ficar errando o nome da pessoa, assim, tal. E sem contar que eu hoje, assim, eu não me identifico muito com o Maurício, assim, porque aí, principalmente porque o Maurício acho que ele tem uma conotação que ganhou durante a vida, assim, de ser o Mauricinha, a Patricinha, assim, coisas que não tem muito a ver comigo, assim, né? Então... Tá, mas no sistema judiciário, não é o Caju. Então, aí é que tá, é estranho, porque o pessoal dificilmente me chama pelo nome, assim, né? A gente não faz essa abordagem necessariamente pelo nome. Agora, o meu atual chefe, ele me chama de Mal. Mas Mal? É porque Mal, porque Mal também é legal, hein? Porque é uma coisa que ele já me conheceu, assim, né? Então, e as outras pessoas, eles geralmente me chamam pelo sobrenome. Me chamam de Maffei. Uhum, que é uma coisa mais formal, assim, né? Mais formal. Mas a grande maioria me chama de Caju, assim. Tá, mas vem cá, olha, quem tá falando do Pedro Aljora, todos sabem que o Pedro tinha uma coleção de vinil. Sim. Renomadíssimo, né? Muito. Tá, você foi na onda dele, começou a colecionar vinil? Então, olha só, a gente, eu sempre digo assim que eu tive um encontro com ele porque muitas das coisas que ele faz eu já fazia, assim. Quando eu conheci, eu já era colecionador. Já colecionava CD, assim, na época. Mas é óbvio que depois que eu me juntei com ele, assim, isso se tornou muito mais premente, mas assim, a qualidade de equipamentos que ele tinha também era um pouco diferente. Não, era, sim. Que ele sempre foi ele sempre foi, assim, ó, desde criança, ele contava uma história, assim, que ele deve ter contado pra ti, que a primeira, ele ganhou um disco, assim, de um cunhado dele, assim, 2 discos, assim, que era o Razamanaz e o Black Sabbath, o volume 4. Ele ganhou de um cunhado dele, assim, e a coleção dele começou ali, isso, com 5, 6 anos de idade, e nunca parou. Assim, foi a vida toda. Então, na verdade, considerando que foram quase 50 anos, né?
no caso dele, quase 50 anos de colecionismo, ele conseguiu juntar muita coisa, assim, muita coisa. E ele era um comprador quanto mais, assim, né? Não, ele sempre falou que ele era compulsivo e ele não escondeu isso. Ele era, assim. Inclusive, a gente tem um grupo hoje, assim, que a gente fundou com ele, né? Que é um grupo de amigos que a gente tem, que vivem em torno da música. A gente se juntou pela música e pelo colecionismo, assim, né? Que a gente chama a Turma do Cafofo, exatamente porque Cafofo era o apelido que ele dava pro lugar da casa dele onde ele ouvia música, porque ele já não conseguia mais integrar o espaço da música dele com o resto da casa, assim, ele tinha que separar, porque era muita coisa, assim, era um depósito. Então tinha um quarto na casa dele, sempre teve um quarto nas casas em que ele viveu, que ele era dedicado para música, que era onde ele ouvia música, assim. E então ele tinha essa coisa não só de colecionar música, mas também da música, do equipamento high-end, assim, né? Ele degustava. Muito. E ele tinha essa coisa do audiófilo também, né? Porque ele realmente investia muito em equipamento para conseguir extrair da música o melhor som que ele pudesse, assim, né? Então, e eu vou dizer, assim, eu acho que um dos momentos mais felizes, assim, da vida, assim, que eu tive com a música, assim, foi exatamente nesses cafofos, assim, que ele foi criando durante a vida. Olha assim, só, mas quando você fala, por exemplo, de extrair o melhor da música, cara, se você pegar um Led Zeppelin, você colocar com a camiseta quando ele te conheceu, e se você limpar o som do Led Zeppelin e tentar limpar e ouvir hoje, com a qualidade de hoje, não vai ser Led Zeppelin. Nunca vai ser Led Zeppelin. Não vai. Mas sabe o que... Ele precisa ser aquilo pra ser o que ele é. Sim, mas é que tem uma coisa, assim, que às vezes as pessoas, elas se questionam muito, assim, tipo assim, pô, mas qual é a diferença de tu ouvir o vinil e ouvir streaming, assim, tal, ou tu ouvir num equipamento bom e ouvir num equipamento normal? É que a audiofilia, ela te proporciona uma sensação espacial da música, assim. E quando eu falo espacial, não tô falando de 5.1, assim, ou seja, a música vem de todo lugar. Não é isso. É uma coisa que a gente chama de palco sonoro. O que é o palco sonoro? O palco sonoro é tu conseguir se integrar na música e conseguir enxergar a música baseado naquilo que tu tá ouvindo, assim. Então, tipo, tu ter uma percepção de mais ou menos como a gente tem da música ao vivo, assim, da pessoa tocando, assim, por exemplo, tu ter a bateria no meio, os pratos em lateral, a guitarra de um lado, o baixo do outro, o vocal no meio, a forma como as coisas vão se mixando, ou seja, a mixagem da música num equipamento bom, ela é muito diferente exatamente porque ela consegue criar palco sonoro, que é uma coisa que a maioria dos equipamentos não consegue, assim. Quando você escuta uma música na Alexa, você não vai ter isso. Exato. Ou então, mesmo que tu ouça num equipamento estéreo que ele não tenha, às vezes, uma gama de frequência muito, muito grande, assim, que consegue varrer determinadas coisas. Porque o que acontece? O equipamento normal, às vezes, ele perde muita frequência. Então, e essas frequências é que elas vão se unindo para conseguir criar uma sensação espacial, assim, né? Pra música, assim. Então, é muito diferente ouvir música num equipamento high-end, assim. Talvez seja a mesma relação de você ouvir uma ópera em casa. Exatamente. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Ouvir como ela foi construída. Sim. Né? Você não vai conseguir. Um dos exemplos que a gente dá, assim, que geralmente quando a gente vai ouvir, assim, porque automaticamente a gente acaba se juntando com amigos que também praticam audiofilia, assim, então tu consegue ter acesso a muitos equipamentos bons, assim. A gente tem um grande amigo aqui de Criciúma, que é o Carlos Zanini, que ele tem um equipamento muito bom, assim, de som, assim, acima da média normal dos audiófilos, assim. E quando a gente vai ouvir música na casa dele, a gente brinca que a sensação que a gente tem é como se a gente estivesse vendo os caras tocarem mesmo sem eles não estando ali. E eu acho que isso é a melhor forma de traduzir a forma como a experiência da audiofilia pra música, assim, né? Porque ele te coloca ali, é como se tu estivesse ouvindo as pessoas tocando na tua frente, assim. Se tu fechar o olho, tu consegue identificar perfeitamente onde tá posicionado cada coisa, assim. Que é muito diferente do estéreo, assim, né? Porque o estéreo, ele pega um lado e o outro, assim. A audiofilia, ela cria a sensação do meio, sabe, de tudo aquilo. Vou te dar um exemplo de um teste que nós fizemos há muito tempo. O Max Everson, conhece o Max? Sim, claro. A gente fez um teste há muito tempo numa falecida rádio que eu trabalhava aí.
A gente pegou, cara, a mesma música e gravou ela em vários formatos, porque nós queríamos saber realmente até onde a rádio reproduziria dentro do carro. Sim. Tá, então foi Wave, a gente foi porque tinha muita briga na época do que dava pra ouvir e não dava, tá? A gente fez teste com várias qualidades de MP3, né? Com Wave, com... Cara, escolhe os formatos, muito formato, tá? O que a gente identificou? Que acima de 190 no MP3, o rádio não exibe nada de diferente. Cara, era muita loucura. Era tipo você transmitir um 4K numa TV, numa transmissão antiga analógica. Sim. Não, só ia piorar. Sim. Quanto mais qualidade, pior ficava. Você entende? Sim, porque não conseguia exibir. Então, perfeitamente. O nosso rádio, cara, acima de 190, dentro do carro, né? Aí nós estamos falando de equipamentos normais. Sim, né? sim. Eu tenho um som no meu carro, custa o preço de um carro popular, daí nós estamos falando de outra coisa. Mas dentro de um parâmetro normal, a 190, a gente não conseguiu ouvir mais diferença nenhuma, cara. Sim, e é engraçado, porque as pessoas elas também pensam assim que tipo tem só a ver com o equipamento, mas não é, às vezes também tem a ver com a forma como tu tá posicionado, assim, a questão espacial, assim, tal, que é muito difícil tu conseguir reproduzir em algumas coisas, né? E daí o pessoal fala assim pra mim, não, mas eu tenho no eu ouço streaming e eu não vejo muita diferença de ouvir no vinil. Eu falei, mas claro, assim, se o streaming ele é uma coisa, por ele ser digital, ele não carrega muitas imperfeições, mas também ele é uma coisa muito comprimida, mas ele não carrega muitas imperfeições, mas é comprimido. Então, se o equipamento que tu ouve o vinil, por exemplo, o equipamento não é um equipamento legal, assim, tu não vai ver diferença nenhuma. Aliás, muito pelo contrário, tu vai ver os defeitos, porque o equipamento, o vinil, principalmente usando o vinil, que é que eu ouço mais, assim, o vinil, se tu não tiver um equipamento legal para tocar ele te mostra mais defeito do que qualidade, né? Que é uma coisa assim. Então tu precisa de um equipamento legal para conseguir ouvir o vinil legal. Agora, quando tu ouve um equipamento legal, o vinil ele te traz muito mais frequências, ele te traz muito mais pressão, ele te traz muito mais elementos da música do que o stream, o MP3 ou até mesmo o CD, né? Inclusive, aquilo que foi gravado no analógico, ele sempre vai reproduzir melhor no vinil do que vai reproduzir no CD. Mas daí vamos falar, mas se for gravado no digital. O digital, o CD, ele consegue reproduzir muito bem. Só porque o CD ele existe uma diferença também. Porque o CD, como ele é uma onda, e é uma onda matemática, na verdade, assim, né? Ele é uma reprodução matemática, ele restringe muito a questão das frequências, assim. Então também não é tudo que som no CD que é legal, né? E fora a compressão, né, Caju? A compressão. Cara, tudo é comprimido pra caber, né? Então, claro, quem entende como funciona a compressão sabe o que se perde com a compressão. É que assim, assim, às vezes a gente fala, cara, o exemplo é o seguinte: mande uma música pelo WhatsApp. Isso é compressão. O WhatsApp vai destruir a sua música. Exatamente. Entendeu? Então não adianta, cara. A gente fala muito isso pra galera, assim, não tem como. Uma experiência que é legal, assim, as pessoas perceberem como funciona esse negócio da compressão, e usando esse exemplo que tu diz, assim, que ouve a música fora do WhatsApp e ouve dentro do WhatsApp. Porque quando o microfone do telefone capta e transforma aquilo num arquivo digital do WhatsApp, tu consegue perceber como uma coisa ela fica mais morta, ela fica mais reduzida, assim, né? E vai perdendo vários dos outros elementos que tu ouve quando tu tá conversando com a pessoa, por exemplo, quando tu grava uma voz no WhatsApp, no coisa. E a IA hoje ela vai limpar, só que ela acaba limpando coisas que não deveria. E além de limpar, e tem outra coisa, assim, né? A questão tipo da onda sonora, assim, quanto mais tu comprime a onda, menos elementos tu tem pra mostrar, assim. Então, por exemplo, se tu pega a IA e tenta transformar ela já tá pegando um subproduto do que é a música mesmo, né? Do que a música foi da forma como a música foi criada. Isso restringe muito também a experiência, né? E aquilo que se consegue fazer com aquilo. Por isso que a gente pega, por exemplo, um relançamento de discos, tem uma diferença entre o relançamento de um disco que foi pego das fitas originais para um disco que foi reproduzido de outro disco, né? Porque as fitas originais, elas guardam exatamente aquilo que foi gravado, com todas as frequências que foram gravadas, né? Com todo o conteúdo que foi gravado. E quando tu reproduz de uma outra mídia, que já vem, né, compensada de várias outras coisas, o material, ele é muito menor. É que, na verdade, a outra mídia já é uma releitura que alguém mixou, né? Exatamente. Então, já tem um ouvido de alguém ali
ele entendeu de alguma forma e já traduziu. E já traduziu daquilo dali, né? E cada um vai ser uma tradução. É a forma como cada um contou a história, né? É verdade. O Caju, não dá, falar em história, acabou a nossa. Acabou, cara. Poxa. Agora só no sem ofensa pra você aqui. Prazeraço, velho. Obrigado. Imagina, eu quero agradecer, mano, o convite, assim, eu realmente me sinto muito bem aqui quando eu venho falar de música e falar sobre as coisas, assim, então, poxa, eu tô lisonjeado por comecei bem a minha semana. Cajuzinho, prazeraço. Obrigado, cara. Comigo aqui, Maurício Maffei Teixeira, @ qual é o Instagram? @Cajux, com 2x. É o Caju com XX. O Caju aqui comigo no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa nesse programa. Tá bom, todo mundo gosta de música. Uns muito mais do que outros, mas somos todos humanos.